E nesta quarta-feira, a filha do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um desabafo por meio das redes sociais acerca das mensagens de ódio e desejos de morte direcionadas a seu pai que está com Covid-19. Daniela Queiroga, que também é médica, lamentou que os seres humanos permitam que sua opinião política supere sua humanidade. Aspas. Muito se fala sobre empatia. Pena que a moda está no falar e não no agir. É lamentável, em um momento de vulnerabilidade como é ao se receber um teste positivo de Covid, digo isso com a propriedade de quem já deu essa notícia a inúmeras famílias, se deparar com mensagens de ódio, desejos de morte ou de retaliação, escreveu ela nos stories do seu perfil no Instagram. Daniela também agradeceu a todos os que desejam melhoras ao ministro e informou que o pai está bem. Cris. A frase dela é muito forte, né? Pena que a moda está no falar e não no agir. Primeiro, desejar toda a solidariedade aí para essa família, né? Para a família do ministro que está sofrendo. Ele, acredito que, assim como o presidente Bolsonaro já percebeu que no cargo que eles estão são alvo mesmo de tiroteio eterno, e é impressionante isso que a gente está vivendo, mas a família com certeza sofre muito, porque a família não escolheu que ele fosse ministro, né? Então, e ela como médica deve saber muito bem o tanto que o pai se dedica à saúde dos outros e, obviamente, que deseja que todos que adoecem melhorem, se recuperem, tenham toda a solidariedade de quem está envolvido nesse pós-notícia de uma doença. Então, é tudo muito triste. E me faz lembrar também outro caso que o Fiuza citou já aí no começo, que é o dos pacientes, as vítimas da vacina, porque há vários casos surgindo, muitos casos de morte gravíssimos que precisam ser investigados, e eu falo muitos, não é da boca para fora, já são muitos mesmo. Mas as famílias, como foi o caso dessa menina Isabelle Borges Valentim, aí do interior de São Paulo, as famílias são vistas como negacionistas, aí começam a adjetivar e tal, são famílias que estão em luto, que tentaram proteger seus entes queridos e viram a morte chegar através do que seria a salvação. E estão sendo agredidas pelas redes sociais e pela imprensa, o que é gravíssimo, e pelos governos, maltratadas pelo hospital que se recusa a fornecer o prontuário de imediato, maltratadas por comissões de vigilância que saem às pressas arrumando dezenas de especialistas para em 4 horas ter um laudo para passar, para vazar para a imprensa. É tudo muito triste, assim, eu fico mais triste ainda porque a gente sabe o diferencial do Brasil em termos de empatia em relação a muitos países do mundo. Não é que a gente tenha que se achar melhor, mas a gente sabe o resultado da miscigenação no nosso povo, o que isso provocou em termos de tolerância, de amizade. Nós somos um país festivo, alegre, a gente tem coração grande, nós somos acolhedores. Sempre quando teve tragédias, nossa, eu tenho uma carreira de reportagem de televisão, eu acompanhei sempre na rua a notícia. Sempre quando houve tragédias, a mobilização é imediata para doação de alimentos, de produtos de limpeza quando há enchentes, é o exército ajudando e todo mundo fazendo, enfim, passando daqui para lá e daqui para lá, incêndios, aquelas cenas de balde sendo passado de um para o outro. Por que a gente não pode ter palavras de solidariedade? Palavras é o que é mais fácil de doar. Esses corações são tão cheios assim de ódio que não podem doar palavras de amor, palavras de cura, palavras de solidariedade. E são justamente os que cobram essas palavras do outro lado, né? Querem empatia, exigem igualdade, levantam um monte de bandeira, é um monte de reclamação o tempo todo, querem que o mundo olhe para eles, querem tudo de mão beijada e não conseguem mandar um beijo assim à distância para quem está precisando de apoio. Ministro e Daniela, né, que é a filha do ministro, toda a minha solidariedade a vocês. Desejo cura. Você, Fiuza, temos 2 minutos. Pegando dessa análise que a Cris fez, muito boa, eu queria dizer que esse arrastão, né, que esses mimetizadores de falsa ciência, vocês estão fazendo um serviço imundo contra as vacinas, né? Saibam disso com toda clareza. Talvez já saibam, né? Que o cinismo também está na moda, né? Estão fazendo um serviço imundo contra as vacinas. Porque tratar
substâncias em desenvolvimento como panaceia, como poção mágica, ou é burrice ou é desonestidade. Então, tentam impedir, tentam espanar no debate, que é o debate científico. A ciência é feita da dúvida, a ciência é feita do empirismo, né? Então, nós temos aí diversas questões colocadas, como a Cris levantou isso, sobre reações adversas, né? Estou me referindo o tempo todo a isso, né? Porque a onda de ódio e tal, porque é o ministro do governo negacionista e tal, tudo tentando trazer uma mensagem de que são pessoas contra a ciência e contra a vacina. E essas pessoas, elas estão instrumentalizadas, elas estão instigadas por essa propaganda desonesta, né, de que tem realmente aí uma ala das pessoas que é anticientífica. Eu acho que nem existe mais no mundo isso. Gente que é contra a vacina, deve ter um ou outro por uma questão de credo, mas não existe mais. Isso que vocês estão inventando aí. Estão tentando grudar nos outros, nessa vida miserável que vocês têm de patrulheiros, dedo duro, né? Pois bem, no caso da Isabelle Borges Valentim, de 16 anos, que morreu de infarto agudo do miocárdio 8 dias depois de se vacinar contra a Covid, nós percebemos a família preocupada com a investigação disso. E esta nota, a qual a Cris já se referiu, de autoridades de saúde de São Paulo e endossadas pela Anvisa, dizendo de maneira, no mínimo, bastante assodada de que não foi a vacina. Não foi a vacina que causou, não tem nenhuma relação de causalidade. Essas autoridades se arriscaram, porque eu conheço os prontuários hospitalares e há, no mínimo, várias dúvidas a serem investigadas. Eu não vou me alongar aqui nelas porque não vai dar tempo. Mas eu quero dizer que a mãe, essa mãe dilacerada, quer apenas que se investigue o máximo que se possa. E, como eu já relatei, tem checador do UOL, indo para cima dela. Mas qual é a sua versão? Pensem bem, pensem na desumanidade. O checador, o senhor da verdade, com um mandato que sei lá quem lhe conferiu, indo para cima, cercando, eu sei disso tudo, não adianta negar. Cercando, ligando, mandando mensagem para a mãe, para essa mãe sofrida, condoída, dilacerada. Qual é a sua versão? Então, nós saímos do terreno humano e hoje a deputada Janaína Pascoal fez um extenso pedido de informações às autoridades responsáveis por esse laudo sobre o acontecido com a Isabelle. E agora, os checadores vão para cima da deputada, cercar a deputada, vão para cima do Diário Oficial, vocês têm que ir para cima do Diário Oficial. Vocês têm que ir lá no Diário Oficial e dizer assim, que versão é essa? Então, a versão é de quem quer estudar muito bem essas substâncias, quem não quer entrar numa aventura e quem quer, de fato, proteger a saúde. Diga, Augusto, 2 minutos. É só um breve complemento aqui. Já apareceu para socorrer o UOL e outros soldados do documento que mostra que você está completamente imunizado, um estudo da InfoTracker, plataforma de monitoramento da pandemia da USP e da Unesp, mostra que pessoas completamente vacinadas representaram somente 3,68% das mortes por Covid-19 que ocorreram no Brasil entre 28 de fevereiro e 27 de julho. Foi assim, por isso, explica o imunologista que conduziu o estudo, não faz sentido culpar a vacina ou levantar a suspeita de que ela não funciona quando alguém completamente imunizado é infectado pelo coronavírus, como aconteceu com Queiroga. A vacinação é a principal arma para nos proteger das formas graves da Covid-19, mas não dispensa outros cuidados, como evitar aglomerações, utilizar máscara, blá, blá, blá. Bom, sem me referir a essa última parte, eu quero saber o seguinte, essas mortes que ocorreram, que ele acha apenas 3,8%, também vão ser debitadas na conta do genocida? O Bolsonaro matou essas também? Com a palavra
né, as bestas quadradas aí da CPI da Covid. Para fecharmos, 2 minutos. Olha, eu não vou esquecer tão cedo do que o plenário da CPI fez com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, né, Wagner Rosário. Sacrificaram o rapaz, tudo em nome deste ódio que eu detesto falar isso. Eu sei que é uma ironia, né? Ódio do bem. Não existe o ódio do bem, existe o ódio. E eu tenho dó de quem tem ódio, porque não sei quem inventou a história de que quando você odeia, o outro é que sofre. Isso nunca foi verdade. Quem odeia é o que sofre. É ele que fica engolindo aquele veneno. O outro não tem a menor consciência disso. Agora, eu entendo que alguns afeta, sim, afeta a família. Alguém desejar o pior para um ser humano. Que ele, no fundo, o ministro da Saúde, que alguns odeiam, que eu não considero isso ódio do bem, ódio é sempre do mal, né? Você está desejando o mal para ele, está fazendo mal para você. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa. Isso não pode prosperar, né? Eu aproveito para apresentar aí a minha solidariedade ao ministro Marcelo Queiroga e, evidentemente, à família dele, né? Porque isso faz mal para a família, né? Porque o odiador de plantão, ele tem argumentos, ele tem como lá os senadores com aquele veneno escorrendo nos cantos dos lábios, massacrando o Wagner Rosário, que teve que reagir. Eles queriam aquilo, querem espetáculo, né? Mas eu não chamo isso ódio do bem, é ódio do mal. Isso é maldade pura. O que aconteceu com o ministro Marcelo Queiroga pode acontecer com qualquer um, vacinado ou não, né? Existem casos em menor número, mas existem também de reincidência da Covid-19. Então é o seguinte, eu me recuso a unir a palavra ódio do bem, isso é ódio do mal mesmo. Eu sei que é uma ironia, mas isso vai contra quem tem a coragem de fazer esse tipo de publicação e atacar um médico, um ministro, né, que faz a sua família sofrer, exatamente porque ele foi para a linha de frente. Se ele fosse um desses que fica em casa, sem prestar trabalho, estaria lá no consultório dele ganhando dinheiro e longe dessa história de ficar viajando nessas condições. Isso aí é uma pessoa que realmente tem disponibilidade de prestar um serviço público e não mereceria esse tipo de reação. Mas um destaque desta quarta, alçado à condição de investigado pela CPI da pandemia, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, negou a existência de um protocolo de testagem em massa da cloroquina em pacientes. Aos senadores, o dirigente da operadora de saúde também contestou a veracidade das informações contidas em um dossiê enviado à comissão. Batista Júnior reforçou que os profissionais da operadora tinham autonomia para trabalhar. Aspas. Nunca houve kit, variavam as prescrições. Eram enviadas as medicações conforme a prescrição médica, fecho aspas. Nesta quarta, o senador petista Humberto Costa tentou usar dados de 2017 para incriminar o diretor executivo da Prevent Senior. Vamos assistir a esse momento. A outra coisa importante é que a tal da obediência e lealdade, a autonomia, essas coisas todas aqui estão contestadas, está cheio de zaps aqui. Por favor, bota o 22 aí. 22 ou aí lá, ó, meu partido, o seu é 13. Estamos aqui para trabalhar, não bater meta, então vamos fazer o que deve ser feito. Todos somos avaliados diariamente pelo nosso trabalho. Aqueles que insistirem em não preencher o perfil vão perder espaço na empresa. Obrigado e conto com a colaboração de vocês. Atenção, plantonistas, agilizem atendimento, não deixem o tempo estourar. Aí um deles diz, concordo plenamente, mas ameaças deixam o clima meio antiético. De qualquer forma, vamos redobrar os esforços. Ou seja, havia uma pressão para que essas mensagens são de 2017.
para que essas... Onde estão ali? Sim, elas estão omitidas, senador. Eu tenho aqui as originais. Eu quero que Vossa Senhoria me passe... Tá, elas são de 2017, elas não são desse momento. Quantos profissionais foram demitidos por se recusarem a aplicar esse tratamento precoce? Nenhum profissional foi demitido. Augusto. Olha, a CPI hoje foi particularmente sórdida, sobretudo quando entrou em cena o ausente, né, não estava lá, Luciano Hang. Não sei quem é, se vocês acompanharam, então depois eu vejo aqui até um desabafo muito emocionado do Luciano, porque a certa altura o Renan Calheiros disse que acusou o Luciano Hang de ter levado a filha para tratamento na Prevent. Ela morreu de Covid. A mãe, né? A mãe, desculpe, a mãe. Ele fez tudo por ela e tal, e foi chamado pelo Renan Calheiros de filho malvado. Filho malvado, né? Desse jeito. Então, achando que o Luciano Hang trabalhou para que a mãe não sobrevivesse à doença. A que ponto chega o Renan Calheiros? Tem aquela definição clássica, né, dos cínicos, que se apresentam como... Eles são um pai extremoso, marido amantíssimo e filho exemplar. O Renan Calheiros, que não visita a filha que teve com a jornalista de quem foi amante, não pode se qualificar nem como pai extremoso, nem como marido amantíssimo, porque seria demais. Então ele está querendo posar de filho exemplar. Ele é simplesmente um canalha que provoca a seguinte reação do Luciano. Ele diz, olha, qual é o limite para a maldade humana, para a falta de caráter, de escrúpulos? Quando não tem argumentos, partem para o ataque à honra, à família e à própria mãe. Não vou aceitar tanta canalice quieto. Fiz tudo que podia pelos meus pais a vida inteira. 2 trabalhadores de chão de fábrica, pessoas honestas que eu tanto amei. Foram muito felizes juntos e agradeço imensamente a Deus por ter compartilhado meus dias com eles. Como qualquer filho, quando minha mãe ficou doente, fui para a guerra com todas as armas que eu tinha. É esse o meu crime? Minha mãe tinha 82 anos, fazia parte do grupo de risco, ficava em casa e mesmo assim pegou a doença. Era cardíaca, tinha diabetes, insuficiência renal, sobrepeso e outras comorbidades. Tomava dezenas de medicamentos diariamente. Por isso não fizemos tratamento preventivo, aquele realizado antes de contrair o vírus. Quando os sintomas apareceram, levamos para São Paulo e a doença evoluiu rápido. Lutamos mais de um mês, nesse tempo a Covid passou, mas ficaram as complicações por conta das comorbidades e por isso, infelizmente, ela se foi. Tenho total confiança nos procedimentos adotados pelo Prevent Senior, que fez tudo que é possível. Deixei clara a causa do falecimento de minha mãe em várias manifestações públicas e nas redes sociais, nunca foi segredo. Lamento que um assunto tão delicado seja usado como artifício político para me atingir pelo simples fato de eu não concordar com as ideias de alguns membros que fazem parte dessa CPI. Medem os outros pela própria régua. Só quem perde uma mãe conhece a dor que isso traz. Então eu queria me solidarizar com o Luciano Hang e dizer o seguinte, o canalha total é o Renan. Existem alguns canalhas um pouco menores, como o Aziz, presidente, e o nosso senador castrato. Randolfo Rodrigues. E outros ali. Mas hoje o Renan realmente se superou. E eu recordo o seguinte, eu vi um vídeo há pouco tempo que mostra a única jornalista, amanhã eu quero revelar o nome, aí não me lembro agora, que fez as perguntas que todos os jornalistas, se tivessem honra, cultivassem o sentimento da honra, deveriam ter feito desde o começo. Ela pergunta para o Renan e para o Randolph, assim, quando é que vocês vão convocar, que vão investigar, os governadores que sabidamente estão enrolados aí
em ilegalidades. Não, por favor. Obrigada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou à CPI da pandemia investigações do Supremo Tribunal de Justiça referentes a 5 governadores: Rui Costa, da Bahia, Romeu Zema, Minas Gerais, Helder Barbalho, Pará e João Dória, São Paulo, além de Wilson Lima, Amazonas. Eu gostaria de saber, assim como a população, quando é que os senhores irão convocar governadores, prefeitos e investigar a questão do desvio de verbas que eram destinadas ao combate à pandemia, né? Deixa eu explicar rapidamente essa questão aqui. A CPI, ela se faz necessária quando um determinado assunto não está sendo investigado devidamente pelos canais competentes. Aí você faz uma investigação política no parlamento para investigar a exaustão àquele fato. E dá a essa comissão parlamentar de inquérito, poder de polícia, poderes judicantes, ela se forma como consequência de um mandamento constitucional. Ou seja, alguns fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, investigados já estão. Nós não vamos fazer uma dupla investigação. Esses fatos, eles não são prioritários na Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos, eu já disse, queria repetir, investigar tudo que for necessário, mas dentro de um roteiro óbvio, né, e da competência do Senado Federal. Só para completar. A comissão parlamentar é de inquérito. Então, serve para inaugurar um inquérito. Você, inclusive, diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República mandou 5 inquéritos. Ou seja, já existe um inquérito que estão respondendo sobre esses. Não existe inquérito no Brasil, da PGR, de nenhuma autoridade, lamentavelmente, sobre por que se agravou a pandemia no país, né? O que tiver desses 5 governadores que for fato correlato com essa CPI, será investigado. Só para eu entender, então, qual é o objetivo dessa CPI? De fato, então, derrubar o presidente? Não, é saber porque nós temos 430 mil mortos no Brasil e somos o país que mais mata de Covid no planeta. É descobrir isso e dar satisfação a esses 430 mil. E os parentes dessas vítimas precisam saber o que é que aconteceu. Então, o papel da CPI é iluminar esse compartimento cinzento, é ajudar a esclarecer tudo isso. Os 5 governadores, os 5 inquéritos aqui, tendo relação, serão investigados. Tudo que ajudar na resposta. Quem foi responsável por mais de 430 mil brasileiros mortos? Será objeto de investigação. Então, se tiver alguém responsável pelo fato, CPI não investiga pessoas, investiga fatos. Há um fato. Desvios, porque isso é fato, né? Claro. Então, e tem requerimentos de outros senadores, inclusive. O que for fato conexo será investigado. Quem foi responsável por 430 mil mortos será responsabilizado, porque esse é o fato determinado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Processado tantas vezes e tal, fez o que deveria ser normal essa jornalista, mas não é. E provavelmente conta hoje com a antipatia dos demais jornalistas pusilânimes, porque não perguntam o óbvio. Então eu queria também me solidarizar com essa jornalista corajosa, saberemos o nome até amanhã, e quero mostrar esse vídeo que ela faz as perguntas que deveriam servir de modelo para os pequenos covardes que participam regularmente das entrevistas. 1 minuto, Zé. Esta sessão da CPI, Augusto, me impressionou, foi a calma dele, né? O Benedito pediu calma, inclusive, aos senadores, dizendo que tem milhares de médicos que passaram pela Prevent e, olha, é o seguinte, trata-se de uma acusação muito pesada. Os senadores chegaram ao ponto de comparar o trabalho desta Prevent Senior às experiências nazistas que comprovadamente aconteceram, né? Algumas experiências macabras.
Gente, não tem nada a ver, não houve experiência lá. Houve o respeito aos médicos que indicaram ou não. Quem assina a receita, quem no final indica ou não indica, é o médico. Não é mais ninguém, é o médico. E segundo o Benedito, isso foi atendido. Uma denúncia assim, se fosse real, era um caso assim para assombrar o mundo. Mas a gente vê que não tem limites esse uso da plataforma política chamada CPI. Eu fico assustado e me lembro de uma frase dita no Congresso Nacional: nem no vale tudo, vale tudo. Não é a política que deve valer tudo. Então é preciso respeito, é preciso evitar este tipo de chantagem e chamar para a CPI pessoas para massacrá-las. É por isso que eu digo que o Wagner Rosário, o ministro, fez bem em reagir e não aceitar passivamente ser massacrado e triturado ali no plenário da comissão. Oi, Augusto. A expressão correta, a expressão que ele usou, eu me confundi, é filho desalmado. Desalmado, e disse mais de uma vez. A jornalista se chama, estão informando aqui os nossos amigos aí que seguem o programa, é Berenice Leite. Parabéns, Berenice. 1 minuto, Cris. Primeiro, minha solidariedade à Berenice Leite e ao Luciano Hang, né? Que assim como a filha do ministro da Saúde foi agredido aí, e eu deixo minha solidariedade à jornalista, porque eu sei o que é a gente falar as verdades que precisam ser ditas e ser perseguido dentro da profissão, fora da profissão, xingado, como o próprio Luciano Hang está sendo aí, apenas porque as pessoas pensam de forma diferente. É um desrespeito muito grande o que a gente vive hoje no Brasil. Isso vem sendo repetido aqui por mim em vários dos comentários, porque realmente é muito triste. Falando especificamente do senador Humberto Costa, né? Traz dados de uma conversa de WhatsApp ali que ele pegou, não sei se isso foi quebra de sigilo, o que foi que chegou na mão dele, porque confesso que eu também não tenho mais paciência para acompanhar essa CPI, dados de 2017, e ele tenta trazer ali, tenta mostrar que houve um crime ali, que perseguiram médicos, que os médicos estavam pressionados para atingir metas. Que coisa mais estranha, né, senador? Uma empresa privada estabelecer metas e cobrar de seus funcionários que atinjam aquelas metas, isso não é praxe no setor privado, né? É praxe, senador. O senhor talvez não conheça isso, porque o senhor está no setor público aí mamando nas tetas do nosso dinheiro, que é sempre depositado aí para que seja feito um trabalho honesto em prol do povo brasileiro e não em prol das próprias causas, do próprio partido, que é o que vocês fazem sem parar nessa CPI e em tantos outros trabalhos. É irritante ver. Ainda bem que ele foi alertado ali pelo depoente, né, pelo executivo da Prevent Senior, de que essa conversa era antiga. Imagine, está querendo trazer uma conversa antiga de algo que não é indício de crime nenhum, é praxe nas empresas, todo mundo cumpre metas, tem metas para cumprir, é saudável isso. Os funcionários gostam de saber o que eles precisam fazer para chegar aonde eles precisam chegar, e precisam saber também aonde eles são esperados que cheguem, né? Então, realmente, eu vou voltar lá para Simone de Tebet, meninos mimados são todos eles. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto. Então, pegando aqui a referência do Zé, né, sobre mais uma alegoria dessa arapuca, né? Essa CPI é uma arapuca, né? A gente acho que foram bons esclarecimentos aí, mas se for responder a quantidade de porcariada que sai de lá, de insulto, de xingamento, de molecagem, a gente não vai fazer outra coisa na vida também, né? Agora, pegando essa referência do Zé, né, mais essa insinuação de aproximação com a experiência nazista, eu quero dizer que o que mais se parece hoje com experiência nazista é esta censura brutal e violenta sobre a evolução de um tratamento experimental contra a Covid. Isso é totalitário, isso é desumano, isso é anticientífico. Isto tem outros propósitos que não os da saúde. Você impedir, como a gente está vendo, na marretada, não tem sutileza nenhuma, né? São mais de 200 de artigos sobre tratamento imediato, com substâncias, indicações de
resultados clínicos positivos, de eficácia, isso será ciência consolidada. Agora, você impedir isso, você impedir que se decorra essa experiência, você impedir que se tente isso no meio de uma pandemia, isso sim é um controle totalitário, que é o que mais se parece no que a gente está vivendo com o nazismo.